Para quem observa superficialmente, pode parecer irrelevante em 2024, seja você jovem e solteiro, buscando um dia o casamento, ou já casado, com filhos pequenos, ou então na casa dos 40, com a vida relativamente estabelecida e um negócio próprio em andamento, ou uma posição estável em uma grande empresa. O que fazer com as roupas do Kohen? Como aplicar a Parashá à minha vida espiritual, de modo que me eleve aproximando-me de Hashem? Alguns não sabem isto não é uma simples sugestão. Todo judeu deve ler a Parashá semanal 2 vezes, com Rashi e tudo mais. Você tem que ler a Parashá 2 vezes e 1 vez com comentário, o que significa que você precisa passar pela Parashá 3 vezes todas as semanas. Muitas pessoas fazem isso na sexta-feira ou no Shabat. Eles usam uma das vezes em que o Baal Koré lê a Torá como uma oportunidade. Eles lidam com isso em outros momentos, seja logo depois, após o Shul ou durante a semana. A questão principal é que, assim como você tem que fazer uma bênção quando lava as mãos ou come comida kasher, é halachá que todo judeu deve aprender a Parashá semanal 2 vezes e o comentário sobre a Parashá 1 vez. Então, mesmo quando se trata de uma Parashá em que aparentemente não parece relevante para a sua vida, não parece relevante para a sua vida. Primeiro, você deve saber que só porque algo não parece relevante, não significa que não é relevante. E já que estamos na jornada das histórias, contarei outra história, uma história edificante. Mas essa história não aconteceu há 2000 anos. Não. Esta história ocorreu há cerca de 400 anos. O Gadol Hador na época era Harav Yom Tov Heller. Sim, Harav Yom Tov Heller foi um dos Tosafot, um rabino extraordinário, um Rasham. Naquele tempo ele vivia, creio eu, em Praga. E ele era extraordinariamente inteligente. Ele teve sucesso no mundo da Torá, ganhando grande notoriedade por toda a Europa. Ele era o maior rabino do continente, uma referência. Também teve um sucesso extraordinário financeiramente. Ele estava bem de vida, embora não tanto quanto os não-judeus pensassem que ele estivesse. No entanto, estava bem de vida. Agora. Nando de Deus decretou que, devido à guerra e à falta de fundos, os judeus serriam as vítimas, mesmo pelos seus erros, que riam ainda mais a comunidade judaica para dinheiro. Lá, 40 $, em outras palavras. No dinheiro de hoje, não sei, uns 40 milhões. Uma quantia extraordinária de dinheiro, ou talvez até mais. Agora, é claro, ao contrário de hoje em dia, onde existe uma mentalidade de cada um por si que as pessoas manifestam. Isso tudo veio parar na comunidade judaica. Quem ficou responsável por lidar com isso? O Gadol Hador, o Rav Yom Tov Heller, determinou que as pessoas mais ricas da comunidade, sim, elas têm que contribuir de fato com uma grande parte, uma parte bem importante, considerável, absolutamente necessária, desses 40 mil dólares que eram devidos ao governo naquele exato momento, naquele instante crucial, diria eu, para a nossa difícil situação, uma situação realmente delicada. Ricos pagariam os 40 mil dólares. Religiosos faziam Shabat e Tzedakah. Rabino ordenou, mas discordaram e reuniram para envolver outros. Pessoas religiosas guardam Shabat, os feriados sagrados, e até dão tzedakah para o bem-estar da comunidade. O Rebbe ordenou, mas infelizmente não funcionou como esperado por todos. Por quê? Logo após, não gostaram da decisão do Rebbe e envolveram outros membros, gerando um grande descontentamento e divisão. Houve uma reunião tensa, resultando numa discussão acalorada e prolongada. Reavaliaram
tudo justo, 100% segundo a Torá. Antes do pagamento, Rav Yom Tov Heller, absorto, recebe uma batida. Mensageiro do Meleque. Preso, castelo, tribunal. Constrangimento. Prendem o Rebbe como criminoso sem acusações. Dizem que agiu contra o reinado. O que aconteceu? Há uma ordem em que você está sob custódia e tem que comparecer ao castelo. Você deve comparecer ao tribunal. É uma grande humilhação. Eles prendem o maior rabino do mundo e o tratam como um criminoso, sem sequer informá-lo sobre as acusações. Eles dizem que ele fez algo contra o reino. O que ele fez? Resumindo, ele vai a julgamento e é preso formalmente. Seus livros ofenderam profundamente os cristãos com escritos depreciativos, chamando-os de idólatras. Ilegal, inaceitável, repreensível, uma afronta imperdoável, um grande desrespeito, uma ofensa grave à fé alheia. Respeitando a lei, culpa comprovada com provas e testemunhas, pena de morte. Desesperado, ele questionou: que testemunhas? Do que fala? O que eu disse? Tentando se defender, alegou: não falava dos cristãos, mas de gentios. Não aceitamos. Isso não muda nada. É inaceitável. Testemunhas que disseram: quem é você? Você está confiando no que seus estudiosos cristãos estão lhe dizendo? E o tribunal os surpreendeu ao dizer: não, não, não. Temos pessoas da sua comunidade que vieram até nós e nos disseram que você está constantemente falando contra o povo cristão e nos chamando de idólatras. A dor de estar na prisão e estar literalmente a um passo de receber a pena de morte era significativo. Mas ouvir que tudo isso vinha de judeus perversos que fingiam ser religiosos foi a maior de todas as desilusões. Agora, ele tinha alguns amigos, obviamente, muitas pessoas o amavam. Eles fizeram tudo o que puderam para ajudá-lo a melhorar as condições, pelo menos até o julgamento. Resumindo, um dos amigos conseguiu arranjar uma reunião entre ele e o próprio rei Fernando. O rei Fernando disse: sim, estou ciente do seu caso, e por causa dos seus amigos, que também são amigos meus, estou disposto a ouvir atentamente tudo o que você tem a dizer sobre isso, com toda a atenção. Diz: ouça, Senhor, estas são acusações falsas. Eu não falei sobre você. Ele diz: como? Mas você está dizendo em seus livros que os cristãos são adoradores de ídolos. Ela responde: não, não. Se você notar bem em meus livros, eu não uso a palavra cristão. Em meu livro, eu uso a palavra Acum. E Acum, Vossa Alteza, significa pessoas que estão adorando deuses estrangeiros. Ou seja, gentios que estão adorando outros deuses, sim. Não se refere necessariamente aos cristãos, claro. Então ele tenta explicar ao Melech a diferença entre Acum, que adoram astros, lua e ídolos estrangeiros, e o povo de Deus. Ele não se refere aos cristãos. Embora o cristianismo seja, aos olhos deles, idolatria, mas não o diz. Para salvar sua vida, ele não é obrigado a dizer: sim, vocês adoram ídolos, podem me matar. De forma alguma. Seja, pode-se dizer que adoram estrela RR é ídolo RR, enquanto você RR. Creem na TR-rindade. Algo PR é proibido para nós, judeus, por RR Deus, mas tem o direito de QRR, mesmo distintos dos que adoram estátua RR ou oram ao sol. Então,
o rei Fernando inteligentemente perguntou: espere, quantos Akum existem em Praga? Ele respondeu: não muitos, majestade. Quando viu um pela última vez? Respondeu: nunca, Vossa Alteza. Ele insistiu: quantos desses exatamente? Na Europa, alguns veneram as estrelas, mas Vossa Alteza humildemente declarou: não conheço nenhum. Intrigado, Sua Alteza questiona: como posso crer que escreveu sobre idólatras inexistentes não se referindo a nós? Por que escrever sobre algo que não existe? Yom Tov Heller, gênio de sabedoria e erudição, um nome inesquecível, cuja memória é uma bênção. Diz ao rei que literalmente tem sua vida em suas mãos. Se você quiser, o carne e o sangue têm permissão para matá-lo. Diz a ele: você acredita sinceramente em nossa Torá? Você acredita em nossa Torá sagrada? Você acredita no Antigo Testamento? Você sabia que na Torá temos a Parashat Tetzaveh? Temos uma parasha sobre as vestimentas do Kohen Gadol, sobre o Beit Hamikdash, sobre os korbanot, sacrifícios. E você sabe que nós, judeus, estudamos essas halachot, leis, dia após dia. Estudamos isso diariamente, embora nosso Beit Hamikdash foi destruído e, infelizmente, sem um Kohen Gadol, não podemos aplicar todas as leis em sua totalidade, mas as estudamos com fervor e devoção, pois cremos que são as palavras do Deus vivo. Isto é o que nossa Torá não é sobre, apenas o que posso fazer hoje, mas sim aprendemos todo o corpo das palavras divinas de Hakadosh, pois todas as palavras de Hakadosh devem ser estudadas. As coisas que são claramente algo que você poderia aplicar à sua vida hoje, e as coisas que não são necessariamente algo que você poderia aplicar à sua vida hoje, tudo isso deve ser estudado. Isto foi o que salvou sua vida. Mesmo que o argumento contra ele tenha vindo de dentro da comunidade judaica que quase o matou, em essência demonstra, de forma inequívoca, um exemplo do porquê de sua extraordinária resiliência e fervor religioso, uma devoção inabalável ao nosso Deus, que nos guia constantemente. Hakadosh Baruch Hu nos ensinou coisas que parecem irrelevantes. Somos uma luz para as nações, não para seguir seus costumes enganosos. Lembrem-se, cada judeu deve recordar constantemente ser judeu. Por isso, não celebramos festas não judaicas, mesmo aquelas que parecem inofensivas. É zilzul, um desrespeito a Hashem. Levará ao Hilul Hashem, a profanação do nome de Deus. Seja fiel à Sagrada Torá e às festas. Esse é o caminho do verdadeiro judeu.